Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glauco Almeida, sou oftalmologista e professor da Medcel. E o assunto que nós vamos discutir hoje será sobre órbita. Lembrando que a anatomia da órbita tem um detalhe muito importante que merece sempre ser lembrado. Aqui se localiza o septo orbitário. O septo orbitário determina se essa lesão, por exemplo, uma celulite, vai ser anterior ou uma celulite vai ser posterior. E nós veremos durante a aula o que isso pode implicar. Além disso, vale destacar as musculaturas oculares extrínsecas, vale destacar também a gordura orbitária, o nervo óptico e a grande quantidade de vasos que estão localizados intraorbitaralmente. De tal forma que qualquer alteração que venha a ter nessa localização, poderemos ter queixa então de alteração da motilidade ocular, poderemos ter alteração vascular, alteração do nervo óptico e também da gordura periorbital. Dessa forma, começamos destacando a primeira doença, que é a doença ocular tireoidiana. Lembrando que ela é uma doença autoimune, geralmente acomete mulheres, terceira, quarta década de vida e afeta 25 a 50% dos pacientes com Graves. Um dos principais fatores de risco é o tabagismo. A doença ocular tireoidiana, ela está associada a uma reação autoimune órgão específica e ela afeta principalmente os músculos extraoculares e a inflamação celular intraorbitária, ou seja, a inflamação dos tecidos moles, das glândulas lacrimais, são órgãos-alvos dessa inflamação. Sendo assim, ela pode cursar com duas formas clínicas principais: a forma inflamatória, que cursa com hiperemia ocular, cursa com edema importante, o paciente queixa de desconforto e de dor, ou ele pode cursar já com a forma fibrótica, em estágios mais avançados. A doença tireoidiana, ela afeta principalmente a musculatura ocular extrínseca, sendo o reto inferior e o reto medial os principais músculos acometidos. Aqui, nós vamos comparando, então, um reto inferior em relação a um reto inferior. Observe como esse reto inferior e o reto medial estão acometidos. O músculo extraocular, ele pode aumentar seu volume em até 8 vezes, sempre lembrando que a doença tireoidiana, ela poupa o tendão desses músculos. Além das alterações musculares, a proptose pode levar à alteração do nervo óptico. Aqui observamos, então, um nervo onde não apresenta um caso de proptose, e um caso de proptose importante, levando a uma distensão do nervo óptico. Isso é importante destacar. Por quê? É uma indicação cirúrgica importante de descompressão orbitária devido à neuropatia. Além da neuropatia, como indicação cirúrgica, nós temos que destacar a córnea exposta. Uma córnea exposta, ela leva então a possibilidade de alterar o filme lacrimal e, consequentemente, devido à quebra da barreira de proteção, pode ser uma facilidade para penetrar uma bactéria e causar ultradisposição, sendo também, portanto, uma indicação cirúrgica de descompressão da parede orbitária. Como nós tratamos essas doenças? No quadro agudo, geralmente com a utilização de esteroides. Pode ser necessária a utilização de radioterapia, em casos mais avançados, a descompressão orbitária, onde é quebrada, então, a parede medial, a parede inferior, havendo a possibilidade de quebrar e, consequentemente, descomprimir todas as paredes orbitárias. Quanto às infecções, deixando um pouco de lado, então, a doença tireoidiana, cabe aqui destacar a importância do septo orbitário. Nós veremos aqui à frente que quando temos uma lesão pré-orbitária, ou seja, anterior ao septo, o quadro clínico ele é mais ameno, ele é de mais fácil controle. E quando nós temos uma infecção que pega a região posterior do septo orbitário, o quadro clínico ele necessita de um acompanhamento mais de perto, exames de imagem e, muitas vezes, internação hospitalar desse paciente. Sendo assim, a celulite pré-septal, ou seja, interior ao septo orbitário, o paciente ele queixa de hiperemia, de dor ou discreto desconforto ocular, mas ele não chega a causar uma alteração do estado geral do paciente. Ele continua fazendo as suas atividades no dia a dia de forma muito boa. Nesse caso, faz a utilização do tratamento com medicação tópica, e não sendo necessária intervenção cirúrgica, não sendo necessário esse paciente ficar internado no hospital. Já no caso da celulite orbitária, a principal queixa, febre, dor, desconforto muito importante. Nesse caso, a internação hospitalar é mandatória, fazer medicação intravenosa também é muito importante, tendo em vista as possibilidades de complicações,
como a formação de abscesso orbitário, a formação de abscesso subperiosteal e a possibilidade de complicações intracranianas, como uma tromboflebite no seio cavernoso ou um próprio quadro de meningite. Diante disso, vamos discutir algumas questões. A primeira dela, assinale a alternativa incorreta com relação à celulite pós-septal ou orbitária. Se a gente está falando de celulite pós-septal ou orbitária, a gente está pensando que o paciente jovem, geralmente associado a um quadro de dor, pode ser causado por um trauma cirúrgico ou por uma infecção periocular associada, pode vir por uma disseminação hematogênica em longa distância, e vamos ver o que a questão tem para nos apresentar. A celulite pós-septal não existe limitação dos movimentos oculares. Ela existe se ela está dentro da órbita, lá tem os músculos e pode ter então acometimento sim da musculatura. Ela é acompanhada de febre alta e dor no olho acometido? Sim, é mandatório. Febre e alteração do estado geral do paciente. Pode ser acompanhada de midríase e edema de papila? Sim, ela está dentro da órbita, então pode fazer alteração muscular, alteração do nervo e alteração da vascularização intraorbitária. Está indicado o exame do líquor em caso de cefaleia intensa, rigidez de nuca, que não responde à medicação analgésica, devido às complicações da celulite pós-septal e o risco de acontecer, então, uma meningite, alguma alteração de seio cavernoso, é importante fazer, sim, exames de imagem para acompanhamento e o risco de meningite. A amaurose por isquemia da artéria oftálmica e trombose do seio cavernoso são complicações nos casos mais graves. Como foi dito anteriormente e citado, são possíveis complicações. Então, a alternativa incorreta é que não existe limitações dos movimentos oculares. Vamos lá. Vamos então à segunda questão. Uma criança de 7 anos apresenta febre há 2 dias e o olho direito edemaciado. Ao exame, edema bipalpebral, protrusão e desvio divergente do olho direito, ou seja, uma alteração muscular também associada. Assinale a principal hipótese diagnóstica. Diante disso, nós temos algumas alternativas. A conjuntivite por adenovírus, uveíte posterior e celulite orbitária. Então, a gente já para por aqui. A celulite orbitária, conforme o quadro clínico que nós avaliamos, mata essa questão. Bem, pessoal, então o que gostaria de destacar da aula que nós vimos hoje foi a celulite pré-septal. Então, ela cursa com quadro clínico mais ameno, geralmente não faz alteração do estado geral do paciente e a conduta é tratamento com medicação via oral. A celulite pós-septal necessita de ambiente hospitalar devido aos riscos de complicações e tem que se pensar que, às vezes, uma celulite pré-septal complicou, levando a uma celulite septal posteriormente. É importante utilizar exames de imagem e sempre lembrar da potencialidade das complicações. Quanto à doença tireoidiana, lembrar sempre que mulher, ela está associada a um órgão específico, é uma reação autoimune, ela tem 2 fases, uma fase inicial, que geralmente cursa com processo inflamatório, e uma fase crônica, ou seja, fibrótica, e sempre lembrar do tabagismo como fator de risco. Era isso, então, que tínhamos para falar de órbita, e muito obrigado.